Olá, bem-vindos à nossa aula de estatística de hoje. O assunto de hoje vai ser erro amostral e dimensionamento de uma amostra. Por dimensionamento de uma amostra, entendam o tamanho dessa amostra, tá? Qual deve ser a quantidade de elementos que vai ter nessa amostra. O cálculo do tamanho da amostra, normalmente, ele é um cálculo complexo. Nesse caso, nós vamos ficar restrito ao sistema de amostragem aleatória simples, tá? E também não vamos abordar aqui aspectos financeiros da pesquisa, mesmo que a gente saiba que muitas vezes o tamanho da amostra depende de recursos disponíveis para a realização ou não dessa pesquisa. Outros pontos importantes que nós podemos observar dentro da dimensão do tamanho, da determinação do tamanho de uma amostra, é a heterogeneidade, quanto essa população é heterogênea, tá? Se eu quero estimar, por exemplo, média, mediana, moda dentro de uma população, e essa população for composta de sujeitos muito diferentes, então eu precisaria ter outras informações para poder calcular, como desvio padrão, por exemplo. E como a gente não tem disponível ainda o desvio padrão, não chegamos lá, então nesse momento a gente vai ficar restrito somente à amostragem aleatória simples, tá? Já por não termos acesso a todos os parâmetros necessários. Pois bem, para começar então, nós vamos definir o que seria o erro amostral. Para definir o erro, vamos pensar numa situação hipotética. Suponha que selecionamos aleatoriamente 1000 indivíduos, tá? 1000 indivíduos. E vamos perguntar para essas 1000 pessoas se concluíram o ensino médio, tá? Se o ensino médio é completo. Imagine então que 59,5% das pessoas responderam que sim, que haviam concluído o ensino médio. Agora, imagine a situação de fazer essa mesma pergunta para outros 1000, que não aqueles entrevistados anteriormente. Outros mil pessoas, tá? E fazer a mesma pergunta, se eles têm concluído o ensino médio, ok? Nesse caso, chegamos à conclusão de que 58,3% concluíram. Então, veja, eu peguei grupos diferentes, tá? Primeiro esse pessoal aqui, depois esse pessoal aqui. São grupos diferentes e as respostas que nós obtivemos foram diferentes. O primeiro grupo respondeu 59, respondeu que 59,5% deles concluíram. O segundo grupo respondeu que 58,3% deles concluíram o ensino médio. O que seria o erro, então? O erro é a diferença entre o valor que a gente encontra em uma amostra. Então, é a diferença entre o resultado amostral, o valor da amostra, e o valor verdadeiro da população. Essa diferença nós chamamos de erro amostral, ok? Erro amostral. O que a gente pode dizer sobre o erro? Quanto maior for a amostra e quanto melhor for a aleatorização dos elementos dessa amostra, menor tende a ser o erro amostral, tá? Quanto mais a nossa amostra, o resultado da amostra vai se aproximar ao resultado da população. Para determinar o tamanho da amostra, o pesquisador precisa, nesse caso, vai precisar especificar qual vai ser o erro tolerável, qual é o erro que ele vai aceitar nessa amostra, qual é o máximo que ele vai tolerar de erro nessa amostra, tá? Por exemplo, já devem ter percebido que quando você assiste lá uma pesquisa, está assistindo o jornal, e eles mostram uma pesquisa de intenção de votos, eles dizem assim, por exemplo, o candidato A tem 30% da intenção de voto com uma margem de erro de 2%. O que esse 2% de erro significa? Significa que ou esse candidato tem 30% menos 2%, ou esse candidato tem 30% mais 2%. Então, ele está entre 28% e 32% das intenções de voto, certo? Ou seja, a população dessa amostra, da população da qual foi extraída essa amostra, tem
esse percentual aqui de votantes entre esse e esse percentual de votantes nesse determinado candidato, certo? Para que você possa calcular essa margem de erro, tem que ter método, tá? Tem que usar um enfoque probabilístico. Por quê? Se você está fazendo isso por sorteio, como é o caso da amostragem aleatória simples, existe o risco de o sorteio ter uma amostra com características diferentes da população, tá? Mas esse estudo do erro a gente vai ver mais adiante. Por hora, vamos apenas o quê? Verificar a quantidade de elementos que existirá nessa população, ok? Então, fica ligado aí no próximo vídeo que a gente vai aprender como calcular o tamanho da amostra.